Chegamos à lição de número 7. É muito bom estar com você. Eu lhe peço um favor. Por favor, divulgue este canal, tanto do Facebook quanto do YouTube. YouTube é Classe de Professores, Facebook é facebook.com/Classe de Professores. Para os seus amigos, para gente de perto, para gente de longe, nosso ministério tem o intento de ajudar os professores e os alunos da Escola Sabatina. Pois na lição de número 7, nós continuamos analisando a questão dos amigos de Jó e a visita que lhe fizeram com o intento, entre aspas, de ajudá-lo. O tema da lição 7 é castigo retributivo. Então, há dois indivíduos que aparecem aí. Um chama-se Bildade e outro chama-se Zofar. O que Bildade disse? Nós vamos ter que analisar os dois e depois tirar algumas conclusões. No primeiro bloco, vamos analisar Bildade, ponto número 1. Este amigo de Jó, ele ligou as desgraças de Jó a uma espécie de retribuição divina por causa dos seus pecados. Ele mais ou menos caminha no passo dos demais companheiros que tributavam o sofrimento ao pecado direto de Jó. Ele tinha algum erro na sua vida. É mais ou menos como você tem lá na igreja alguém que está perdendo, que está tendo dificuldades financeiras, que está tendo uma doença ou coisa parecida, e as pessoas ficam pensando, será que é algum pecado? Será que é alguma coisa que é um castigo direto de Deus? Foi mais ou menos isso que ele disse. Ele disse que os filhos de Jó, por exemplo, morreram porque Deus os castigou por suas transgressões cometidas. Isso é uma incoerência, pois o texto fala exatamente que Jó, ele fazia sacrifícios pelos filhos. Se por acaso eles fossem a uma festa e tivessem pecado, Jó já se prevenia fazendo sacrifícios em prol deles, ou por causa dos pecados deles, não é? Agora, esse é o primeiro. O segundo indivíduo que aparece aí na lição e no texto bíblico é Zofar. E Zofar fala que Jó está recebendo menos do que realmente ele merece por causa da sua iniquidade. Ou seja, esse foi um pouco mais ferino, foi um pouco mais duro. Você está sofrendo porque você pecou, porque você errou, e eu vou lhe dizer, esse era um tipo que não tinha papas na língua, né? Você está sofrendo porque Deus está te mandando um castigo, e o castigo ainda é pequeno. Quer dizer, você não está recebendo tudo que deveria receber. Então, Zofar tenta mostrar que Jó também ignora o entendimento de Deus. E o que está acontecendo faz parte da justiça retributiva de Deus. Ou seja, você fez, você paga. Este é o ponto, não é? Qual era o problema, então? Segundo bloco da lição, o primeiro bloco e segundo seria Bildade e Zofar, uma análise do que eles falaram. Muito meio parecido, só que o Zofar foi um pouco mais contundente. Agora, no terceiro bloco da nossa temática aqui, desta semana, é interessante analisar qual era o problema com esse tal castigo retributivo pregado por ambos. Bom, a gente tem que entender que, embora a Bíblia afirme que o pecado deve ser punido, e nós temos exemplos disso, por exemplo, no dilúvio, Gênesis 6, não é? Onde a raça humana foi destruída, com exceção de Noé e sua família. Nós temos um exemplo disso na própria destruição final, agora no fim, quando vai descer fogo do céu e consumir os ímpios. Os amigos de Jó, apesar de nós entendermos que há uma justiça retributiva de Deus, estavam enganados no caso dele. Jó, na verdade, nós já descobrimos isso e nós vamos aprofundar isso no decorrer do estudo dos 42 capítulos do livro. Jó estava sofrendo por causa de estar vivendo num mundo de pecado e estar em meio ao grande conflito entre o bem e o mal. Ou seja, ele não estava sofrendo por causa de um pecado específico ou de pecados específicos dele. Ele estava sofrendo porque vivia num mundo de pecado e como um personagem aqui, como somos todos nós, ele está. Algumas vezes as pessoas sofrem por causa de um pecado direto. Se eu fumar e tiver um câncer do pulmão ou um enfisema pulmonar, o meu sofrimento será resultado direto do meu pecado. Via de regra, isso acontece. Todavia, há pessoas que sofrem. Como explicar que um bebezinho nasce cego, aleijado, nasce com problemas sérios de saúde? Foi por causa do seu pecado? Pode ter sido resultado do pecado de alguém
da vida desregrada de alguém. Mas há coisas que nós não podemos explicar, que fogem às nossas vãs filosofias, às nossas ideias. Nós somos limitados. O que nós precisamos entender é que nós estamos no meio de um grande conflito entre o bem e o mal e que essas coisas são próprias dessa guerra e que no final Deus vai recompensar-nos. Deus vai resolver. Muitas vezes ele já resolve parte disso nessa terra. É o caso de Jó. Parte já foi resolvido aqui nessa terra. Mas Jó assim mesmo morreu. Mas ele vai ressuscitar e viver eternamente. Então, a conclusão da lição dessa semana seria o seguinte. Dá uma olhadinha nas perguntas, estão muito boas as perguntas para reflexão na lição de sexta-feira e discuta com seus alunos esse assunto da justiça de Deus retributiva e como a gente pode ter um olhar mais sensível ao sofrimento dos outros a partir da experiência de Jó. Um abraço, a gente se encontra aqui nesse canal.